O Azeredo vai falar já de um jogador do Galo. Aliás, um não, dois, né? O Hulk e o Scarpa lesionados essa semana. Qual a atualização médica do departamento do Galo, o DM atleticano? Agora, pra você que vai curtir o carnaval, tá liso, hein? Nossa, sem pra feriado, festa, sem nada no bolso, você pode antecipar o seu saque aniversário FGTS no Banco BMG e ser uma ótima solução pra você e pra sua família. Não compromete sua renda, não tem parcela mensal, o dinheiro cai na conta mais rápido via Pix. 100% digital, sem sair de casa. Chame agora ao WhatsApp 11 4002 7007 ou baixe o aplicativo do Banco BMG. Consulte condições em bancobmg.com.br. Futebol, Copa do Brasil. A CBF deve confirmar hoje as datas e locais dos próximos jogos. Eu disse ainda no outro bloco que o Atlético vai enfrentar o Manaus quarta-feira em Belo Horizonte. Esse foi um pedido do Galo à CBF, que eu acho que vai atender, mas ainda sem a definição. Ontem, nas últimas 5 partidas da primeira fase da Copa do Brasil, no Distrito Federal, Ceilândia e o Curitiba ficaram no 2-2. Curitiba empatou no último minuto do jogo, conseguiu levar aos pênaltis, mas o Ceilândia, lá do Distrito Federal, venceu nos pênaltis 4-2, também colocando crise no Curitiba, eliminado da primeira fase. O Red Bull Bragantino quase dançou também, enfrentando o Souza, aquele, né, o dinossauro lá da Paraíba. 1-1 no tempo normal, só que nos pênaltis o Bragantino levou a melhor, fez 5-4, se salvou, hein, Massa Bruta? Em Cariacica, o Novo Horizontino não teve problema e venceu o Rio Branco do Espírito Santo 3-1. No Pacaembu, a Lusa Portuguesa recebeu o Botafogo da Paraíba e a Lusa também caiu. Eles empataram por 1-1 no tempo normal. Nos pênaltis, o Botafogo da Paraíba, o Belo, fez 4-3 pra cima da Luzinha. Em Limeira, depois do empate sem gols entre Inter de Limeira e Vila Nova de Goiás, no tempo normal, o Vila de Goiás também escapou da crise, passou nos pênaltis por 7-6. Olha aí, os confrontos dos mineiros na próxima fase. O Atlético pega o Manaus no Mineirão, como eu disse. O Galo pediu pro jogo ser na quarta-feira de cinzas. Ele pode ser entre as finais. Na outra semana, com o América, o jogo contra o Manaus, no meio da decisão do Campeonato Mineiro. Para isso não acontecer, Galo pediu pro jogo ser realizado na quarta-feira. CBF deve confirmar. O Operário vai enfrentar o Tombense lá em Ponta Grossa. Tombense indo ao Paraná e o Atlético vai pegar o Grêmio. Jogo em São João del Rei. Alô, São João, olha aí, grande atração, Atlético e Grêmio. Se o jogo do Galo se confirmar para quarta-feira no Mineirão, o Hulk, o Scarpa, tem condições de jogo, Paulo Azeredo? Bom, Thiago, vamos falar então deste confronto de quarta. Ontem também jogadores confirmando aí que o Atlético deve mesmo jogar nesse dia, né? O Alan Franco e também o Coelho. E a questão é a seguinte, Thiago, o Scarpa até trouxe a informação ontem à noite aqui na Itatiaia, pesquisando e buscando informações junto ao clube. O fato dele caminhar ajuda bastante. Então, é uma torção de tornozelo? Sim. Tá muito recente? Também. Ele fez exame, né? Agora pela manhã, o Atlético deve ter o resultado já à tarde. E o Scarpa, então, deve ter a situação regularizada. Digamos que o Atlético vai observar as próximas 48 horas, mas não foi uma torção aquela que rompe ligamento, aquela coisa que o cara tem que sair carregado. Então é possível que para quarta-feira o Scarpa esteja ok, né? Já treinando com os companheiros, quem sabe aí na segunda-feira. Agora, em relação ao Hulk, é uma lesão muscular. Ainda que não seja um jogador qualquer, porque o Hulk tem realmente uma recuperação diferente, a gente sabe disso. Ele tem 2 departamentos médicos, né? Um no Atlético, outro em casa, em que ele fica full time. Tem profissionais já 24 horas à sua disposição em casa, enfim. O Hulk teve uma lesão muscular, Thiago. Então, para quarta-feira, acho muito difícil. E se eu tivesse que apostar hoje, aí não é informação. Eu acho que até para a primeira partida da final, o Hulk é dúvida. É muito dúvida por ser uma lesão muscular, repito. E aí, Thiago, um exercício aqui de pensamento, né? Seu juntamente com o Edu Panzi e o Simões, eu jogo a pergunta, né? Não tendo os dois, né? Para quarta-feira o Scarpa deve estar em campo, mas não tendo os dois, como é que o Cuca pode armar esse time aí? Com esse pior cenário sem o Scarpa e o Hulk, Davinho, quem mais? Pro time do Galo, nem Davidson, hein, o Alexandre Simões. Thiago, eu acredito que se ele não tiver nem Hulk nem Scarpa, ele deve formar um trio de ataque ali, né? Com Rony, Davidson e o Coelho.
Aí fica só ali pelo substituto do Scarpa, que pode ser o próprio Rubens, né? Não sei. Mas tendo Alan Franco, Gabriel Menino, é um time forte pro Atlético encarar o Manaus, e a gente não sabe nem qual seria a estratégia, por mais que esteja aí num período sem jogo, né? Pela parada do Carnaval no Campeonato Mineiro, mas de toda forma o tempo de quarta, principalmente dependendo do horário do jogo, né? Porque a gente não sabe se esse jogo vai ser 7 da noite, 7h30, 9h30, 9h45, porque esse jogo de 9h45, Thiago, o cara praticamente não dorme na noite, na madrugada seguinte ao jogo, né? Até o cara assim, chegar, vencer o cansaço, aquela coisa toda, o cara vai pegar no sono e já tá no final da madrugada. Então, eu acho que de toda forma o Cuca iria pensar já nessa partida de ida da final do Campeonato Mineiro, até porque ela é muito importante pro Galo, porque é o jogo com o mando dele, né? E a se confirmar, Edu, o jogo na quarta-feira, com todo respeito ao Manaus, um fator importantíssimo é que o jogo seria em Belo Horizonte, né? Você não tem uma viagem, você diminui esse desgaste. Por outro lado, por ser o Manaus, com todo respeito à equipe manauara, você também não tem tanta necessidade de, por exemplo, arriscar, colocar um cara no sacrifício num jogo desse, Edu. Não tem. E aí, quando você fala com todo respeito, Thiago, você tá certo, porque se você olhar, o Atlético acabou dando sorte. O Grêmio, por exemplo, vai pegar o Atlético em São João del Rei. O Fluminense vai pegar o Caxias no Rio Grande do Sul. Jogos duríssimos. O Atlético vai pegar o Manaus no Mineirão, com um ótimo gramado e um time muito superior. Agora, eu acho que o Cuca ele tem várias alternativas caso não possa contar com Hulk e Scarpa. E boas alternativas. Ele pode simplesmente voltar com o Rubens para a esquerda, trazer o Coelho para a direita e entrar com o Daverson. Ele pode colocar Coelho e Rony no comando de ataque com o Rubens na esquerda e o Alisson pela direita. Ele pode ter o Daverson como centroavante, não mexer no Coelho, trazer o Alisson para um lado direito. Então alternativas tem. São melhores? Claro que não. A melhor alternativa é ter Scarpa e Hulk. Só que o Atlético foi ao mercado e reforçou o elenco exatamente pensando nesses momentos. E são momentos decisivos, mas com adversários inferiores, teoricamente. O Manaus muito inferior e o América, que também é inferior, que também vive seus problemas com lesões. E para o América é muito mais complicada a reposição do que para o Atlético, no caso do Cuca. Então, ainda que sejam ausências enormes, a do Hulk mais certa e uma possível do Scarpa, a vida do Cuca é muito mais fácil do que a dos seus adversários quando tem desfalques e, no caso do Manaus, nem com o desfalque. Para o momento, eu acho que o Atlético está muito bem servido, seja quem for entrar. E se o Cuca quiser, Thiago, ainda tem o Igor Gomes, que tem entrado em alguns jogos e não deixa de ser uma opção. É isso, o Atlético se preparando e aguardando a CBF confirmar, né, de se de fato o jogo contra o Manaus será antes da decisão contra o América ou em meio aos 2 jogos da final do Campeonato Mineiro.